Ok? Então quero acolher a todos aí com a paz de Jesus, o amor, a graça de Maria e o fogo do Espírito de Deus, que esteja sempre contigo no teu coração. Desejando também aí para a galera do YouTube, que possam estar todos na paz de Deus e que sejam todos cheios da graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos dar início nessa noite, nas nossas orações. Hoje é término, pela graça de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Já quase há um ano aí que a gente está estudando, e hoje é o término do nosso estudo, falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Então vamos dar início, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Misericórdia infinita do eterno e misericordioso Deus, que tudo provê em nossas vidas, providenciai em todas as coisas para o nosso bem. Assim cremos, assim esperamos. Amém. É assim, Senhor, que nós queremos pedir a Tua divina providência para essa noite. Que pela ação do Teu Espírito, que nós possamos ter uma noite agradável na Tua presença. Que o Senhor possa tocar os nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa me inspirar a dizer, a falar, como eu tenho dito, como eu tenho pedido ao Senhor, não aquilo que eu quero, mas assim aquilo que eles precisam ouvir de Ti. Envia Teu Espírito nessa noite, nós abrimos o nosso coração e a nossa alma e damos livre acesso ao Teu Santo Espírito. Que Ele possa se manifestar e agir em cada um de nós, para que a cada momento, a cada dia, a cada momento, nós sejamos mais convictos da Tua presença, do reino do céu e da ação do Espírito de Deus em nós. Queremos agradecer o Senhor por esse estudo que nós estamos encerrando hoje, pelas graças e bênçãos que nós alcançamos por intermédio deste estudo, pela renovação na alma, pelo Senhor ter, por intermédio desse estudo, por aprendermos do Espírito Santo, Ele ter renovado as nossas emoções, tocado os nossos sentimentos, os nossos corações. Acredito eu, pelo comportamento de cada um desses que participaram conosco, acredito eu que cada um deles se tornaram pessoas melhores, pessoas mais humanas, pessoas mais de Deus, pessoas mais convictas hoje do reino do céu. Passaram a perdoar, passaram a amar, passaram a ser pessoas muito mais de Deus do que antes. E por isso nós Te louvamos e Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, agora e para sempre. Digam comigo, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então, podemos nos assentar, nos organizarmos e vamos dar sequência no nosso estudo de hoje. Nós estudamos semana passada, como a galera do YouTube tem visto, estudamos aí as cartas de João, e hoje nós vamos entrar em Apocalipse.
pegando aí umas 3, 4 passagens do livro de Apocalipse, e assim a gente encerra o nosso estudo. Desde já, antes que eu me esqueça, eu quero deixar já frisado, lembrado para aqueles que quiserem, que possa ser que simpatizou aí com a forma do nosso estudo, que simpatizou aí com a palavra, com a graça do Espírito de Deus, e queiram nos acompanhar, a gente não vai parar. Estamos terminando o estudo hoje aqui na casa da irmã, mas pela graça de Deus, por termos sido fiéis desde o início, todas as vezes ninguém aqui falhou, aquele que falhou uma vez ou outra teve um motivo justificado. Então o Senhor agora abriu uma paróquia, e a gente vai dar início. O pessoal da paróquia São Francisco de Sales nos convidou para a gente estar ministrando novamente esse estudo. Você que não pegou desde o início, que a gente começou a gravar aqui no final, a irmã estava fazendo anotações para escrever um livro e tal a respeito desse estudo, mas as gravações a gente começou a gravar agora no finalzinho. Então agora a gente vai fazer tudo gravado, vai ser tudo lançado no YouTube. A gente vai falar do Espírito Santo de Deus, pegando em Gênesis e saindo em Apocalipse. Nós vamos estudar a Bíblia inteira falando do Espírito Santo. E quando eu e você e aquele que nos ouve pelo YouTube, quando eu e você abrimos o nosso coração e temos o interesse de aprender, como eu tenho dito para as pessoas aqui, então quando você abre o seu coração e você quer aprender, então não é um estudo natural humano. Então o Espírito Santo age em nós, no nosso coração, na nossa vida. E nós somos renovados, nós somos restaurados pelo Espírito Santo. E passamos a ser pessoas que avançamos na fé. E temos convicção, vamos passando a ser convictos do reino do céu e da vida eterna. E com isso também a gente vai ficando comprometido com o céu. E vamos renunciando ao pecado. Vamos renunciando à maldade. E o Espírito Santo nos ajuda. Então fica aí o convite para a galera do YouTube. Nós vamos estar, na próxima quarta-feira já vamos dar início. Qual é que é a data mesmo assim? Dia e mês? Dia 7 de junho. Dia 7 de junho De 2023. 2023, na paróquia São Francisco de Sales. Bairro Recanto dos Pássaros. Bairro Recanto dos Pássaros. Rua Pingo d'Água. Rua Pingo d'Água. 837. 837, ok? Mas a irmã vai deixar, a gente vai deixar aí também marcado aqui no vídeo o endereço certinho e todos os dados aí. Caso você queira participar pessoalmente com a gente, todas as quartas-feiras a gente vai dar início na próxima quarta, Às 19h30. às 19h30 horário. E não sabemos quando, não me pergunte quando vamos terminar. Como eu disse aqui para eles, só Deus sabe. Na medida que o Senhor nos inspirar, me inspirar, e a gente vai estar fazendo, vai estar ministrando. E vamos estar pegando os textos da Bíblia, onde vai estar falando do Espírito Santo, e vamos estar esclarecendo aí para as pessoas. Sinta-se convidado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então agora, uma vez já dado um recado aí para a galera do YouTube, vamos pegar a nossa Bíblia aí, a Palavra de Deus, em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Há um ano atrás nós pegamos em Gênesis. E eu gostaria muito que você participasse conosco, se você assim sentir no teu coração. Você pode acompanhar pelo YouTube toda semana, e você também pode ir pessoalmente lá na paróquia, conforme eu já disse, já relatei. Evangelho, eu passei para vocês, Evangelho não, é Apocalipse capítulo 3, é isso? Isso, sim. Versículo 14 22. ao 22. Quando todos acharem, digam aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Estão afinados, tá vendo? Estão ficando afinados para manusear a palavra do Senhor. Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras,
não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os teus olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no trono, assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãs, irmãos, estas são para nós a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, olha só. No versículo 15. Conheço as tuas obras. Não és nem frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Irmãos, só tem uma forma da gente ser quente para agradar a Deus. Aquele que age frio é aquele que age no espírito contrário ao Espírito de Deus. Aquele que é morno, estamos estudando sobre o Espírito Santo. Aquele que é morno, ele age no espírito humano, no espírito natural do homem. E somente aquele que é quente, por intermédio do fogo do Espírito Santo, que nós estudamos as formas do início da Bíblia, né? Que o Espírito Santo se manifesta em forma de fogo, vocês se lembram? Sim. Sim, então quando o Espírito Santo se manifesta em forma de fogo sobre nós, então nós passamos a ser pessoas quentes. Amém? Amém. E por ser uma pessoa quente, então o Espírito Santo faz brotar no meu e no teu coração um ardor missionário no fogo do Espírito. Então você tem desejo, você quer fazer as boas obras, você quer de alguma forma se envolver na obra, na missão de Deus. E isso não é forçado, isso é natural, isso é gratuito, de receber-se de graça, e de graça deveis dar. Por isso que a gente faz essa missão e fala de Deus da forma que a gente fala, de uma maneira espontânea e tranquila, e a gente nunca falou e nunca vai falar. A gente não está fazendo isso, a gente faz no fogo do Espírito. Não é para se dar bem, não é para ter recursos financeiros, não. Nós trabalhamos, eu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho minha profissão, eu tenho minha microempresa, sou borracheiro, trabalho. O irmão Kleber também, ele é profissional, ele mexe na área aí também de automotiva, e ele compra, vende carro, trabalha, as irmãs trabalham, quem não trabalha é aposentada, a minha irmã trabalha, ali me ajuda o esposo, a minha esposa me ajuda, a irmã Eliette, acredito que já é aposentada, a irmã Mara já é aposentada, mas já trabalharam muito, então a gente não tem segunda intenção, a gente faz no fogo, no desejo, de livre, espontânea vontade, ninguém nos força, o Espírito Santo nos impulsiona. Então quando a gente age dessa forma, e você agora, no fogo do Espírito, você já não tem mais graça com as coisas deste mundo, com as coisas, com o pecado,
com os prazeres da carne. Então você cada vez mais, você tem sede e quer fazer e quer se envolver na obra e nas coisas de Deus. Amém? Amém. Isso é o que está dizendo. E a gente, todo ser humano, é chamado a ser quente. Porque se você for morno, Deus não vai aceitar. Ele está dizendo, oxalá fosses quente ou frio, ou seja, ou você é logo do mundão, vive no pecado, nos prazeres da carne, nos vícios, ou você não tem como ficar em cima do muro. Ou você se volta logo para Deus e aceita Deus, aceita Jesus como Senhor da tua vida e passa a ser uma pessoa completamente de Deus. Falando a verdade, vivendo uma vida honrada, vivendo uma vida digna, vivendo no caminho reto, fazendo as coisas certas na sua vida. Então você não pode ser morno. Se você for morno, Deus não aceita. Então não dá para ficar em cima do muro. Ou você é do mal, ou você é do bem. Ou você é do mundão, ou você é de Deus. E graças a Deus que aqui nós optamos por Deus. E agora com esse estudo, nós adquirimos mais confiança ainda. E mais graça e mais vontade de permanecer e de perseverar no caminho do bem, no caminho de Deus. Isso é fogo do Espírito. Digam comigo, é fogo. É fogo Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Por isso que existe na igreja, existe entre várias canções que fala do Espírito Santo em forma de fogo. Tem uma que eu me lembro, já falei que eu sou uma catástrofe cantando, né? Mas eu vou só citar aqui acho que é um refrão que fala, né? Que é uma que diz assim, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém? Amém. É só para entender o que é que Deus está dizendo quando Ele diz, oxalá fosses quente ou frio, mas não deve ser mudo. Ou seja, do mundão, logo como eu era no meu passado, quando eu me tornei de Deus, eu sou de Deus. Então não quero graça mais com o pecado, com as coisas erradas, não. E não quer dizer que eu sou santo, não. Quando eu falho, quando eu peco, eu já imediatamente procuro um jeito de me reconciliar com Deus. A Bíblia diz que não tem ninguém. Ainda ontem nós estudamos lá na casa da irmã, né? Não tem ninguém nesse mundo que não peca, né? Teve uma das passagens que nós pegamos que falou sobre isso. Deixa eu tomar uma água para a gente dar continuidade então. Aí, no versículo 17, a irmã Mara, que já está ficando assim apta a isso, e depois a gente vai estar vendo quem mais queira fazer a leitura. A irmã Mara lê para mim aí do 17 até o 19. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Amém. Tá bom, irmão. Amém. Amém. Então, irmão, às vezes a pessoa pensa que faz bom negócio, que tem lucro, que é bem sucedido. Quando o Senhor está dizendo que a pessoa é pobre, cego, miserável e nu, quer dizer, você, meu irmão, minha irmã, você pode ter tudo na vida, você pode ser bem sucedido, você pode ficar rico, famoso, você pode ter glamour, você pode ter tudo que você tiver, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não tem nada. Quando o Senhor diz que aconselho-te que de mim compre um colírio, é o colírio do Espírito Santo. É o mesmo que agiu em Paulo quando caiu as escamas dos olhos de Paulo e Paulo começou a ver o mundo espiritual de Deus claramente. Ele começou a ver claramente as coisas de Deus. Foi por causa da ação do Espírito Santo em Paulo. Caiu as escamas dos olhos. Quando que caiu a escama dos olhos? Quando Ananias impôs a mão sobre ele, e dentro da casa de Ananias, e ali ele foi batizado, e caíram as escamas dos olhos. Então, quando você recebe verdadeiramente o Espírito Santo, você cai as escamas dos olhos, de forma que você vê claramente o que é pecado, o que não é pecado, e você começa a ver claramente as coisas de Deus.
Então, fora isso, irmão, você pode ter olho para tudo, você pode ser bem sucedido, você diz, eu sou rico, faço bom negócio, de nada necessito, e não sabes que é pobre, cego, miserável e nu. Então você precisa do Espírito Santo para que você tenha roupas alvas, para que você tenha uma boa visão para as coisas de Deus, para que você seja bem sucedido de maneira digna, honrada e honesta na sua vida, que venha uma prosperidade de Deus, na medida que você faz as coisas certas, na medida que você fala a verdade nos seus negócios, na medida que você paga seus impostos, na medida que você faz a coisa certa, Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Mas também não tem promessa de riqueza, de muito dinheiro, você não precisa disso. Não ajunteis tesouro no céu, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça corrói, o ladrão mina, o ladrão rouba, ajunteis tesouro no céu. Você tendo, em outra passagem, Paulo vai dizer, você tendo o que comer, o que beber, o que vestir, contentai-vos com isso. E eu quero dizer para vocês, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que haver de comer, beber ou vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais te será acrescentado. Então não adianta você abrir o seu coração para o dinheiro, para a riqueza, querer buscar e dizer, eu sou bem sucedido. Não, seja simples, humilde, busque o necessário, contenta com o que você tem e confie em Deus, e Ele não vai deixar faltar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Senhor não abandona. O rei Davi, ele diz, eu era jovem, porém hoje sou velho, mas nunca vi nenhum daqueles que confiam no Senhor ser abandonado, nem seus filhos a mendigar o pão. Diga glória a Deus, filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso é Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que age e te dá visão do que você tem que fazer na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 19, eu repreendo e castigo aqueles que amo. E tem muita gente que fala assim, Deus não castiga ninguém. Olha uma contradição aqui, né? Uma hora nós vamos estudar sobre isso. Tem várias e várias passagens. Em Romanos, em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando o Senhor fala lá da Eucaristia, né? Ele fala assim, não é o caso, eu não vou pegar agora, senão vai sair do tema. Mas a gente vai estudar uma hora sobre isso. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrependa-te. É para arrepender, irmão. É para mudar de vida. Eu falei outro dia, eu vou falar agora de novo. Acredito que a galera do YouTube não ouviu ainda. Então eu vou falar agora. Se você nasceu, irmão, você nasceu com 7, 8 anos de idade, foi formando uma personalidade. Vamos dizer, foi ficando ali adolescente com 15, 16 anos e tal. De repente você já tinha uma personalidade formada. Com 18, 19 anos, você já tinha opinião formada das coisas. E hoje você está velho, com 50, 40, 50 ou mais. E você continua do mesmo jeito, com a mesma personalidade, do mesmo jeito. Não, irmão, vou estar errado. Você precisa nascer de novo. Precisa arrepender do pecado. Eu não peco, eu não mato, eu não roubo. Não, mas você não é chamado. Eu sou uma boa pessoa. Não, você não é chamado a ser uma boa pessoa. Você é chamado a ser santo. Você é chamado a ser santa. E não tem outra forma de ser santo ou ser santa, senão buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica. E aí você consegue vencer o pecado. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Irmãos e irmãs, olha aqui, Deus está à porta da tua vida, à porta da tua história. Se você abrir a porta do teu coração e deixar Ele entrar, Ele quer fazer parte na tua vida, Ele quer fazer parte na tua família, Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer nova todas as coisas, Ele quer estar contigo. O Senhor quer estar contigo. Ele te ama com amor eterno, Ele te ama como ama. Mas se o homem, o ser humano aqui na terra não permitir, não abrir o coração, não tem como. Ele quer fazer parte na tua história, Ele quer te ajudar nas tuas dificuldades, Ele quer
quer te ajudar no teu sofrimento, Ele quer estar contigo. Eis que eu estou à porta e bato, se abrires eu entrarei e cearei contigo. Diga glória a Deus. O Senhor quer cear, Ele quer fazer parte, Ele quer estar na tua vida. Aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, bendita, Filho do céu. Amém? Amém. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus venceu, ele diz no Evangelho, coragem, eu venci o mundo. E nós somos chamados a vencer. Vencer o quê? Vencer a tristeza, vencer a angústia, vencer o sofrimento, vencer as dificuldades, vencer as tribulações, vencer, nós somos tentados, vencer as tentações, somos tentados a retroceder, somos tentados a voltar atrás, a ganhar dinheiro de maneira corrupta, de maneira desonesta, somos tentados a voltar ao vício. Quem é que não gosta de uma escolzinha gelada, trincando, suadinha assim, ó? É a coisa mais gostosa do mundo. Mas você tem que renunciar, irmão. Você é tentado, mas você tem que vencer a tentação. Quem é que não gosta dos prazeres da carne? É bom. O pecado é bom. Não é verdade, irmão? Mas está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho que, aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu gosto, mas eu tenho que renunciar, não somente aquilo que eu gosto, que eu queria fazer, que é prazer da carne, mas eu tenho que renunciar a mim mesmo para servir o Senhor e vencer as provações desse mundo, vencer as tentações desse mundo. Para quê? Para que no versículo 21 diz assim: o vencedor concederei assentar-se comigo, aleluia, glória a Deus, no meu trono, ao lado do Senhor, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E o Senhor está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é para lá que eu e você vamos um dia é para lá que nós vamos nos encontrar com o Senhor lá na glória. Crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Versículo 22. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz à igreja. Você já viu as pessoas dizendo, eu já vi isso várias vezes, na hora da Santa Missa, na igreja, né? E em conversas, em palestras de sacerdotes, né? Então eu já vi dizendo assim: a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Você sabe disso, né? É o Espírito Santo que conduz a igreja católica. Nós temos o clero, temos o papa, temos cardeais, temos os bispos, temos sacerdote. Uma hora eu vou pregar sobre a igreja, sobre isso. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vai chegar o momento. Então, e aí é comum a gente entender que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Então a igreja católica tem uma doutrina. E eu amo a minha igreja, que é do meu Jesus, que é do meu Deus. Então eu tenho que vivenciar, obedecer a doutrina da minha igreja. Então minha igreja tem uma doutrina. O casal tem que casar na igreja, tem que ter os sacramentos da igreja, a criança tem que ser batizada, quando criança tem o crisma. E tem inúmeras, a doutrina da igreja é imensa. E nós temos que nos submeter, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A Mara chegou agora, ela deu uma saidinha. Aí, Mara, versículo 22. Lê de novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Põe a mão no seu coração. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Espírito disse à minha igreja. Porque o Espírito disse à minha igreja. E eu creio. Que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Que conduz. Toda a doutrina. Da Santa Igreja. Amém. Amém. Amém? Amém. Olha só que interessante. Quem tiver ouvido, ouça. A gente vai ver várias vezes. Se você voltar no versículo 13 do capítulo 3, volta um pouquinho. Você vai ver novamente.
Né? Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tenha dúvida que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Quando disserem isso, no lugar onde você estiver, alguém estiver ministrando uma palavra tal, você diz, é verdade mesmo. Eu creio nisso, é verdade. É o Espírito Santo que conduz a minha igreja. Agora, a minha igreja tem o homem humano. E o homem humano, o líder que está lá, ele pode falar. Ele pode falhar. Mas toda a doutrina da igreja, todo o ensinamento da igreja é do Espírito Santo. Aí você vai ver que às vezes tem contra-testemunho, né, de coordenadores, tem contra-testemunho às vezes até de sacerdote, né? Quantos casos não tem até na mídia aí e tal, das pessoas que fazem coisa errada, mas isso é da natureza humana. Agora a igreja, ela é conduzida, a doutrina da igreja vem do Espírito de Deus. Amém? Amém. E aí, se você voltasse, não é o caso, ficar voltando aqui, tem mais duas passagens aqui no 2:29. Quem tiver ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. No 3, versículo 6, novamente. Quem tiver ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. E tem gente que fala assim, não precisa da igreja. Eu posso viver a minha fé sozinho, porque eu sou o templo vivo de Deus. Não, mas está falando igreja aqui, instituição. Igreja, uma instituição. O Espírito está dizendo a toda a igreja, não é a uma pessoa individual que fala, eu não preciso da igreja, eu posso viver a minha fé sozinho. São os desigrejados que falam, não existe desigrejado. Porque o Espírito diz à igreja, então eu tenho que escutar a igreja. Eu tenho que escutar a voz da igreja. Amém? Eu tenho que ser submisso ao clero da igreja. Mudamos para o estudo seguinte, o capítulo seguinte, 16, né? Isso. 16, 13. Esse aqui eu peguei uma vez quando a gente estava, vocês se lembram? Eu peguei Apocalipse capítulo 16, versículo 13, quando a gente estava pregando e aprendendo a respeito dos dons carismáticos e o dom da cura, né? Aí eu peguei, mas como a gente está estudando o Espírito Santo e tem que pegar partes do Apocalipse, eu estou pegando novamente. É bom para que a galera do YouTube que não viu, agora vai estar vendo e ouvindo. Depois que você vê e ouvir, meu irmão, aí é contigo. Agora eu estou te falando a verdade. Amém? Amém. Apocalipse 16, 13. Diz assim: vi saírem da boca do dragão, e da boca da fera, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos de demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra. Somente por aqui já dá um entendimento. Então as pessoas querem encontrar-se com Deus, as pessoas têm enfermidade física, e muitas das vezes tem pessoas que está, como se diz assim, que está no controle, que está no comando, que é um coordenador, e a pessoa fica querendo, esperando e tal, na expectativa de que aconteça um milagre sobrenatural, que uma pessoa deficiente levanta de uma cadeira de roda, que a pessoa seja curada fisicamente. Não que Jesus não possa fazer isso, não, ele pode fazer muito mais do que isso, certo? Mas muitas das vezes essas coisas que estão acontecendo em certos lugares, em certos movimentos, em certas denominações por aí, e a pessoa, por isso que eu já disse, né, que nem tudo que vem de Deus, eu disse a semana passada, nem tudo que vem de Deus significa que é de Deus, ou nem tudo aquilo que estão dizendo que vem de Deus significa que está vindo de Deus, ou tudo que vem de Deus é bom. Nem tudo, não, tudo que vem de Deus é bom, mas a pessoa fala assim, em todo lugar que a pessoa vai, a pessoa diz assim, tudo que fala de Deus é bom. Nem tudo que está falando de Deus pode não ser bom, pode ser que não seja de Deus. E a Bíblia está dizendo que são espíritos de demônio que fazem milagres, prodígios, aí faz cura, aí faz tudo para enganar o povo. Então as pessoas devem deixar. Você se volta para Deus, eu adoro Jesus, não porque ele pode me curar fisicamente. Eu adoro Jesus simplesmente porque ele é digno de adoração. Ele é digno de honra, glória e louvor. E sim, ele pode me curar, mas se ele me curar, eu vou adorar ele. Se ele não me curar, eu vou adorar ele do mesmo jeito. As pessoas não precisam tanto ser curado, não adianta nada. A pessoa ser curado na alma, muitas das vezes é sim o Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes em muitos lugares pode ser que não seja o Espírito Santo de Deus, porque os espíritos de demônio vi saírem, versículo 13,
Vi sair da boca do dragão e da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, e são espíritos de demônios que realizam prodígios. Então, mais importante é você ser curado na alma. Não adianta nada a pessoa ser curado fisicamente, mas ela não tem mudança, não tem transformação, não acontece a metanoia, a metamorfose, a transformação na vida da pessoa, para a pessoa se tornar uma pessoa mais de Deus, uma pessoa mais do bem, arrepender do pecado, aceitar Jesus e viver uma vida nova e nascer do Espírito Santo. A pessoa só recebeu a cura, aí depois ela que recebeu essa cura, ela afasta da igreja, afasta de tudo, aí ela volta para o mundão, para o pecado, para a prostituição, para a bebida, para a droga, para a mentira, para a desonestidade, volta o seu coração para os bens dessa terra, e aí ela se afasta de Deus, ela vai morrer depois, vai perder a salvação da alma. Então Jesus Cristo, mais que curar você fisicamente, bendita e filho de Deus, ela quer curar, ele precisa curar a tua alma, para que você possa ganhar a vida eterna, o reino do céu. Que te adianta ganhares o mundo se vieres perder a tua vida eterna, vai dizer o Evangelho. Amém? Amém. Então, tem que ter cuidado, entender, discernir. Se você estudar, como a gente está estudando, e se você buscar, vai chegar um tempo que o Espírito vai agir em você. E aonde você chegar, no movimento espiritual, numa denominação, no movimento da igreja, tal, você vai discernir qual é o Espírito que está agindo. Está curando? É o Espírito Santo? Aí você vai ter a certeza, não, realmente é o Espírito de Deus que está agindo ali. Se não for de Deus, você na hora também já vai sentir, já vai perceber, e você já vai sair fora. Por isso que é bom aprender de Deus e estudar como estamos estudando. E não acreditar em tudo aquilo que está se falando por aí. Tem gente que acredita em tudo e quer ver tudo, tem gente que vai lá, eu vou lá no movimento, eu vou lá no grupo, eu vou lá em tal igreja, porque lá eles têm revelação, eles vão contar o meu futuro. Para com isso, você não precisa disso não. Jesus Cristo, ele já fez, ele já revelou tudo, tudo foi revelado em Jesus Cristo. E nós temos que adorar ele porque ele morreu por nós. Não é porque ele pode fazer alguma coisa na nossa vida, ele já fez. Ele morreu por você, bendita, filho do céu. Ele morreu por nós. E isso é o suficiente, acabou. Eu tenho que me entregar a vida a ele, porque ele salvou a minha alma. E eu vou me encontrar com ele lá na glória, vou morar no céu. Eu creio firmemente nisso. Quando eu morrer, eu não quero nem que você chore, fique desesperado, não. Eu creio firmemente que eu vou morar no céu, lá na glória, junto do meu Senhor. Eu vou contemplar a face do Senhor, conforme diz aquele cântico. E se você me ouvir e colocar em prática o que eu estou dizendo para você, você vai comigo. Amém. Amém? Amém. Talvez você pode não ir junto comigo no mesmo dia que eu for, mas você vai. Se você pôr na prática tudo que você está aprendendo, você vai morar lá no céu. Diga, é verdade? É verdade. Eu quero. E eu vou. Eu vou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora também vale lembrar, a gente tem que cada vez mais, não quer dizer assim, que eu estou completamente salvo, eu estou lutando e vou continuar lutando. Eu não posso voltar atrás, eu tenho que rezar, continuar o que eu estou fazendo. Agora, se eu permanecer, na verdade, vocês me conhecem, se eu permanecer do jeito que eu estou fazendo com a minha vida, eu vou para o céu. Minha família pode estar me ouvindo, não precisa ficar chorando não, desesperado não. Prepara sua alma também para você ir um dia. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, vamos pegar outro versículo. Já falamos aqui sobre questão da cura, do milagre, entendendo que nem tudo vem de Deus. Qual é o outro capítulo que eu passei para vocês? 21 de 6 e 7. 6 e 7. Apocalipse. Amém. Eu vou esperar vocês acharem. Novamente me disse, está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. No outro dia eu falei o texto errado. Às vezes acontece, a gente está naquela empolgação assim, no impulso, a gente termina falando algum texto errado. Eu falei, mas não é que a gente não conhece não, a gente conhece, mas às vezes acontece. Eu falei que em João 8 vai falar da samaritana água viva, não é João 8 não. João 8 vai falar da mulher adúltera. É João 4, corrigindo, até para quem assistiu no YouTube, né?
É João 4 que vai falar da água viva, que a samaritana estava lá e foi tirar água, e Jesus falou, olha, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Porém, se você beber da água que eu hei de te dar, você jamais terá sede. Porque a água que eu hei de te dar há de ser em ti uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. E aqui ele está dizendo de novo, no versículo 6, novamente me disse, está pronto, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Eu e você sabemos aqui na ciência aqui, que a água, ela é fonte de vida. Se tem, no lugar onde tem um rio correndo, as vegetação, as árvores, as plantações, o mato, na beira daquele rio, está sempre verdejante e dão frutos. Se você plantar na sua casa um pé de flor ou uma horta, digamos assim, e se você não jogar água nela, ela morre. E Jesus está dizendo que ele vai dar de beber da fonte da água viva, da fonte da água da vida eterna. Porque sempre, aqui na terra, sempre a água, nós precisamos da água, tudo precisa da água. A água é sinônimo de vida. E esse sinônimo de vida espiritualmente, a água do Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de água, nos leva para a vida eterna. E o Senhor a quem tem sede. É interessante, né? Que ele está dizendo, sou o alfa, o ômega, o começo, o fim, e a quem tem sede eu darei. Ele vai dar para quem? Para quem tem sede de conhecimento de Deus, para quem tem sede de Deus, para quem tem sede de sabedoria, para quem quer. Quem não quer, quem está contente com o mundo, quem já se encontrou neste mundo, quem está satisfeito com os bens dessa terra, com as coisas que tem, então ele vai morrer enganado. Porque ele precisa querer para Jesus dar. A quem tem sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. E o que nessa face dessa terra, o que vai ter valor igual a essa fonte de água viva que o Senhor vai dar? Tem alguma riqueza dessa terra? Tem algum prazer dessa carne? Tem alguma coisa aqui nessa dimensão que pode superar isso? Não tem. Então as pessoas têm que se voltarem para Jesus Cristo e têm que ter sede de Jesus. Sede, assim como a corça, diz o Salmo, né? Minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia pelas águas, né? Vai dizer lá o Salmo, um cântico muito lindo, maravilhoso. E é assim. Então eu e você, preciso de você do YouTube que está me ouvindo, você precisa ter sede de Deus, ter sede do amor de Deus. Você precisa ter sede de conhecimento de Deus, para que Ele possa. Ele vai dar para quem? Para quem tem sede, eu darei de beber da fonte da água viva, da fonte da vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E agora para encerrar, né? É o 22? 21. 22. Oh, desculpa. 21, não, 22. 22. 7 a 21. E vamos encerrar. Encerrando, oh glória a Deus, depois de um ano. Encerrando o estudo e vamos dar início novamente. Galera do YouTube, quiser nos acompanhar, quiser participar pessoalmente, já foi relatado, vai ficar a descrição aí, né, no vídeo. E agora nós temos local, endereço, temos a paróquia. E a galera que está aqui comigo pessoalmente vai estar conosco. Hoje nós somos uma equipe. Eu alertei e avisei, vocês vieram porque quiseram. Eu alertei e avisei desde o início. Falei, olha, Deus está formando uma equipe, a gente não vai conseguir mais ser o mesmo, Deus está ungindo, está capacitando e tal. Hoje, aqueles que se sentem capacitados para se envolver na obra, nas coisas de Deus, diga glória a Deus aí, bendito, bendita. Glória a Deus. Amém? Olha o que o Espírito Santo faz. Estudamos, eu falei, ninguém vai sair desse estudo da maneira que entrou. E eu quero dizer para você no YouTube que está me ouvindo,
Se você fazer esse estudo conosco, você vai entrar nesse estudo, vai dar início de uma forma e você vai terminar de outra forma. Você vai terminar completamente renovado, restaurado, todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos, todo o mover do Espírito em você, a tua alma vai receber um refrigério e você vai ser um novo homem, uma nova criatura. Não é porque o Zé Carlos está falando, é porque a palavra de Deus tem essa eficácia. Vai dizer Isaías, a minha palavra, assim como a chuva cai na terra e faz germinar a semente e dar o seu fruto, assim acontece com a minha palavra. Ela não volta, ela vai para a terra e ela não volta sem fazer a tua obra, sem fazer a tua missão. Então, se você ouvir a verdadeira palavra de Deus, vai acontecer a graça de Deus na tua vida. A renovação foi o que aconteceu conosco. Amém, povo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 17 é isso, né? Isso. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa também aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Dizendo de novo. Então, o Espírito, versículo 17, né? O Espírito Santo já está aqui conosco. Eu disse no início do nosso estudo que nós já tínhamos vivido o tempo de Deus Pai. Depois nós vivemos o tempo de Deus Filho, é a Trindade, quando Jesus esteve aqui nessa terra. Vivemos o tempo de Deus Filho. Quando Jesus se foi, e havia uma promessa, e essa promessa se cumpriu domingo passado em Pentecostes, e aí o Espírito Santo foi derramado. E agora nós já estamos vivendo os últimos tempos. É o tempo do Espírito Santo. Não tem mais muito para acontecer. Agora nós só aguardamos a segunda vida gloriosa do Senhor. Por isso que quando celebramos a missa, e a gente diz no momento da Eucaristia, a gente diz assim, toda vez que se come deste pão e se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a tua volta. Oh, glória a Deus, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. É o Espírito, tanto o Espírito como a esposa. Quem é a esposa? A igreja. O Espírito e a igreja dizem, vem, que possa também aquele que ouve dizer também, vem, que você possa dizer que a humanidade, aquele que está com o coração com a vida de Deus, quem não está preocupado, está com medo, porque vai vir o Apocalipse, vai vir uma grande tribulação, vai vir o Armagedon, a grande guerra, vai vir dificuldades e o povo está assombrado, o povo está com medo de perder a alma. Agora aquele que está em Cristo, aquele que está só aguardando, ora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo a hora do meu Senhor voltar e nos levar. Ele vai recolher, vai separar as ovelhas dos cabritos. Ele vai colocar os cabritos à tua esquerda e as ovelhas à tua direita. Então ele vai dizer para aqueles que estiverem à tua direita, vinde bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde o começo da eternidade. Mateus capítulo 25. Porque eu tive sede e me destes de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu era peregrino e me acolheste, eu estava nu e me vestistes, eu estava enfermo e na prisão e viestes me ver. Vinde para o reino que vos está preparado. Irmãos e irmãs, nós que fazemos a missão de Deus de coração aberto, nós não temos que ter medo, nós temos que dizer, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não temas, a humanidade está com medo, não tenha medo. O Senhor ele vai dizer 366 vezes, um ano inteiro de Gênesis e Apocalipse, o Senhor está dizendo, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. Se tiveres que atravessar as águas, os rios não vão te afligir. Se tiveres que atravessar o fogo, as chamas não vão te queimar, porque eu estou contigo. E não é para ter medo. Não temos o homem que pode matar a carne, mas depois disso nada mais pode fazer. Tema antes a Deus, que tanto pode fazer perecer a carne como a alma. Então aquele que está em Deus não tem medo. Diga, eu não tenho medo. Eu não tenho Porque eu medo. estou Porque eu estou em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Versículo 18. Eu declaro, agora aqui é glória a Deus. Eu declaro que todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, Jerusalém celeste, descrita neste livro. Versículo 20. Aquele que atesta estas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. E amém. E amém. Vocês percebem? Vocês estudaram comigo de Gênesis e Apocalipse, falando só do Espírito Santo. Tem um monte de temas que a Bíblia vai relatar, um monte de situações. Mas nós estudamos a respeito do Espírito Santo. De Gênesis e Apocalipse. Vocês viram se eu acrescentei alguma coisa fora do que está? Eu esclareci o que é a palavra, mas eu não acrescentei nada. Vocês viram se eu tirei alguma palavra de Gênesis e Apocalipse? Eu tirei alguma palavra do que nós estudamos? Não? Glória. Não. Glória a Deus. Então você não tem mais como morrer enganada. Você aprendeu de maneira certa e você agora também não pode nem acrescentar e nem tirar. Porque se você acrescentar, vai ser acrescentado as pragas que está escrito neste livro. E se você tirar, vai ser tirado as bênçãos que está descrita neste livro. Você aprendeu de maneira certa. Você aprendeu a verdade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui agora, a irmã pode continuar ainda gravando e terminamos. Gente, mais uma vez, vamos começar a semana que vem novamente, em Gênesis, lá na paróquia. Já foi falado, fica bem frisado aí para vocês. E eu queria agradecer a cada um de vocês. Porque é assim, eu queria agradecer porque a Bíblia diz ainda, em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, tem a parábola dos talentos. E ali vai dizer que o Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro e deu 1 talento para o outro. E aquele que pegou o seu talento e trabalhou com ele e tal, então o Senhor vai dizer, fostes fiel no pouco, né? Servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, eu te confiarei mais. E quando eu disse que a gente tem que servir um Deus que nós sentimos, que nós possamos ver Deus, sentir Deus, não é um Deus que mora 100 mil quilômetros longe de mim, lá no alto, não, ele mora aqui dentro do meu peito e a gente tem que sentir isso. Então é quando você vê essa ação de Deus. Eu agradeço a você, porque você foi fiel. Nesse estudo aqui, simples, na casa da Mara, aqui a sala até pequena, não é muito espaçosa. A gente aqui em meia dúzia de pessoas aqui estudando. Então, você foi fiel. Você permaneceu do início ao fim. Você veio, você compareceu, você insistiu, você persistiu. Talvez você não estava muito bem de saúde, mas você não deixou de vir. Talvez você, que nem o Kleber, mora lá num lugar distante, a irmã Eliette também, eu também moro lá no centro. Aqui nós estamos no bairro. E a gente, de uma maneira ou de outra, cansado, com frio, de qualquer jeito a gente permaneceu e a gente veio e a Mara sempre disponibilizou a casa dela aqui, foi fiel do início ao fim, porque eu falo alto, posso até incomodar, faço o barulho, né? Mas é o barulho do Espírito Santo, barulho de Deus, mas a Mara teve paciência, suportou, tolerou e a gente permaneceu, fomos fiel. Chegou um ponto que a gente achou assim, a gente tem que ter um lugar para a gente poder ajudar as pessoas, fazer obra de caridade, fazer ali um lanche da manhã para as pessoas de rua, distribuir cesta básica, ter um lugar onde a gente pode rezar, assim, um lugar à parte para não estar assim, na casa de família, porque a Mara tem a filha, lá em casa eu tenho meus filhos e todo mundo, a gente vendo assim um lugar próprio. E aí a gente fomos assim com muito boa vontade, tentando
alugar um local próprio assim, para a gente ter um local ali, para a gente se encontrar mais, rezar, fazer vigília, estender até tarde as orações, né? E a gente se prontificamos, o Kleber Kalim já se prontificou, não, eu venho para cá e eu vou reformar isso aqui tudo, eu vou pintar, vou vir domingo trazer a vassoura, vamos lavar isso aqui tudo, vamos ajeitar e tal. Mas depois terminou, pela graça de Deus, né, terminou o contrato lá com o pessoal que era proprietário, terminou não dando certo. Mas a gente, mesmo assim, a gente continuou no estudo aqui na casa da Mari e a gente não desistiu. Mas Deus viu a tua boa vontade, viu que você era fiel e você foi fiel no pouco. Então eu te confiarei mais. O que Deus fez? Deus abriu uma paróquia com salão paroquial, com espaço, tudo que nós precisamos, com o Santíssimo lá no sacrário. Deus abriu uma paróquia para nós fazermos esse estudo, para nós evangelizarmos as pessoas e aberto para tudo e todos. Então, você veja que tem uma ação de Deus. Isso é servir um Deus que você percebe, que você vê, que você sente. Ou você não entende que foi Deus que fez tudo isso acontecer. Amém? Amém. Foi Deus que fez tudo isso acontecer? Sim. Então, aí é servir Deus, como eu disse no início. Servir um Deus que você percebe Ele nessas ações. Sem contar a nossa vida individual de cada um de nós, as coisas que aconteceram, o bem que foi, e tanta coisa que aconteceu na nossa vida nesse estudo, né? Eu, por exemplo, adquiri tanta inspiração de Deus para falar de Deus na medida que eu me coloquei com a 4ª série que eu tenho, com pouco estudo. Sou uma pessoa muito tímida, eu me sinto à vontade, eu falo aqui porque eu estou aqui neste momento, mas no dia a dia tá, eu sou um camarada que eu até procuro ficar meio reservado, meio que na minha. Mas quando eu estou aqui, então o Espírito Santo me dá essa ousadia. Então isso é porque a gente vai procurando ser fiel nas poucas coisas, nas pequenas coisas, e o Senhor vai nos confiando mais. Agora eu quero dizer para você, abra o seu coração e prepara a tua vida, porque o Senhor vai preparar cada vez mais, porque Ele tem abundância para nos dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então encerrar, agradecendo a todos, e pela graça de Deus também, Deus fez a situação converger, que também foi outro mover de Deus, outro mover do Espírito Santo. A gente estamos fazendo, domingo passado foi Pentecoste. E a gente fizemos ali uma semana antes de Pentecoste lá na casa do Kleber, que é lá da região da paróquia, onde a gente vai estar ministrando a partir da semana que vem. E agora houve Pentecoste no domingo e nós estamos na semana, nos dias de Pentecoste. O ato dos apóstolos está acontecendo agora, a manifestação do Espírito está acontecendo agora. Então Deus fez, a gente não tinha a mínima ideia de quando que ia acabar esse estudo, mas Deus fez a situação converger, o Espírito de Deus agiu, tudo foi cronometrado pelo Espírito Santo e nós terminamos bem em Pentecostes. Amém? Amém. Então nós vamos pedir ao Espírito Santo